A palavra que eu vou ler para nós nesta noite está em Salmos 30. Eu vou ler o 2. Senhor meu Deus, clamei por ti por socorro e tu me saraste. Glória a Deus. Eu fico meditando a palavra e fico lembrando dos milagres que Deus fez na minha vida. Quando eu tinha 7 anos, eu fui abusada. E o que trouxe muitos traumas na minha vida devido a esse abuso. Uma coisa que marcou muito minha vida, eu fiquei gaga. Eu não conseguia falar, então as palavras não saíam. Eu tinha muita dificuldade para falar. E agora lendo e meditando essa palavra, eu lembrei dessa cura que Deus fez na minha vida. Eu fui para um encontro com Deus. Na segunda vez que eu fui no encontro com Deus, antes eu não conhecia Jesus. Eu já falei aqui nos vídeos. Quando eu entrei no deserto, fiquei 3 meses sem conhecer Jesus. Eu ia para a igreja algumas vezes, mas não tinha uma vida com Deus. E foi quando eu entrei num deserto muito difícil, que eu tive vontade várias vezes de tirar minha vida, que eu achava que eu não ia conseguir viver mais. Foi quando eu tive uma separação. E isso me marcou muito porque eu morava num estado longe da minha família. Minha família e meus familiares moravam em outro estado. E eu morava nesse estado só eu com essa pessoa, que eu chamava do meu marido. E quando eu cheguei numa viagem que eu tinha ido visitar meus familiares no outro estado, eu cheguei, ele tinha ido embora, aí eu fui pedir a conta do meu trabalho, eu entrei em desespero, porque eu não conhecia Jesus. E eu entrei em desespero e pedi as contas do trabalho e fiquei 3 meses sem conhecer Jesus no fundo do poço. Tive várias vezes vontade de tirar minha vida. Eu falava assim, eu sei que eu vou morrer. Eu sei que eu não vou conseguir viver mais. E foi quando Deus, pela infinita misericórdia dele, usou uma irmã para me convidar para ir no encontro com Deus. Eu fui no encontro com Deus e era 3 dias numa chácara de encontro com Deus. No segundo dia que eu estava lá, eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Eu me apaixonei por Jesus, queria sair gritando todo mundo que Deus era lindo, Deus era maravilhoso. E começou o processo de cura muito lindo na minha vida. Aí a segunda vez que eu tive a oportunidade, novamente no encontro com Deus, é, o pastor chamou lá na frente para as pessoas falar sobre como tinha sido o encontro. E eu tinha sofrido muito porque eu não conseguia falar em público devido a esse abuso. Eu fiz alguns cursos na área da saúde e eu tinha muita dificuldade de apresentar os trabalhos porque não conseguia falar em público, eu tinha muita dificuldade na voz. E aí ele chamou todo mundo lá na frente do altar e falou assim, e passando o microfone, cada pessoa falar como foi o encontro. E nessa hora eu falei, Senhor, eu esqueci de pedir para o Senhor me curar, eu quero que o Senhor me cure a minha voz. E foi ali que eles passaram o microfone para mim, eu falei muito bem como que foi o encontro, falei muito bem para a glória de Deus. As pessoas que estavam lá falaram, nossa, você falou muito bem. E ali começou a cura de Deus na minha vida. Como essa palavra fala, essa palavra, o Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. E Deus sarou eu de uma forma muito linda, porque hoje eu entendo que é onde Deus vai usar a tua vida. O que você está passando hoje? O que você está passando hoje, creia que é nessa área que Deus vai te usar. Se você está sofrendo na tua vida, no teu casamento, se você tá com problema na tua voz, se você foi abusada quando era criança, o inimigo, ele vai investir, aonde Deus vai te usar. Porque eu não conseguia falar e hoje eu sei que o meu chamado é a minha voz. Como eu já falei para vocês, eu sou terapeuta. Deus me fez terapeuta para falar do amor dele e ser um pouquinho do amor dele na vida das pessoas. Para ajudar as pessoas onde a dor ninguém vê. Porque quando eu passei por esse abuso, muitas coisas mudou na minha vida. Eu tinha vergonha de mim, eu me achava muito feia, eu me sentia suja, eu lavava minha mão várias vezes. Se eu tinha, se alguma pessoa, um irmão da igreja, me cumprimentasse, eu ia lavar minhas mãos. Então eu sofri muito. Hoje eu sou curada com a glória de Deus. Hoje eu sou curada para a glória de Deus.
a minha garganta secou um pouquinho, por isso que eu tomei água, mas assim, eu sou sarada, glória a Deus, através da terapia, a terapia trouxe essa cura na minha vida, eu me curei através da terapia, porque eu perguntei para Deus, por que o Senhor não me curou do abuso que eu sofri? Deus me respondeu, você não queria ser terapeuta? Eu falei, sim. Ele falou, para você ter autoridade e falar que a terapia resolve, você precisava ser curado através da terapia. Então eu acreditei que Deus uniu o meu chamado, que meu chamado é de falar do amor de Jesus, da palavra do Senhor, ao meu trabalho de terapeuta, onde eu ajudo muitas pessoas que eu já atendi, muitas pessoas com história muito parecida comigo, com a minha, que sofreram abuso, que foram maltratadas às vezes pela mãe, porque é algo que marca muito na vida de uma criança, de um adulto já, mas que marcou muita criança, vem como a mãe, como foi a criação dessa criança com a mãe, porque a mãe vai cuidar do jeitinho que ela foi. Então, às vezes, não que ela deixe de amar, não que a minha mãe não soube me amar, ela só passou o que ela tinha, né? Ela era uma pessoa que não era curada, então ela cuidou do jeitinho dela, mas assim, isso marcou muito a minha criança. Mas hoje eu sou curada, né, para a glória de Deus. Eu já atendi muitas pessoas, através da minha vida, elas voltaram a viver, né? Eu falo isso para mim. Eu falo que eu sou só um instrumento tão pequenininho na mão do Senhor. Então eu vejo que Deus me sarou, Deus me curou. Por isso que essa palavra eu quis dividir um pouquinho do meu testemunho com vocês, porque através Deus usa quem Ele quer para nos curar. Deus pode usar um terapeuta, um médico, né? Eu falo que Deus trabalha em unidade para ajudar nós. Então, eu sou muito grata a Deus por hoje. Deus me dá essa oportunidade que eu tenho de estar falando o meu testemunho e ajudando outras vidas, outras pessoas. E também falando um pouquinho do amor dele na minha vida. Que Deus venha abençoar. Não sei aonde você precisa de cura, mas continuo crendo que Deus é um Deus que cura. Aonde que foi que a tua criança precisa de cura? Qual é a dor que você tem escondido? Converse com Deus, que Ele vai te curar, que Ele vai sarar tuas feridas, como o Senhor fez na minha vida, em nome de Jesus.